estamos sendo convocados a uma mudança que não tínhamos planejado. Oi, para você que já nos acompanha e tem sentido falta dos nossos vídeos. Eu fiquei muito feliz, muito grata, porque eu recebi sim alguns chamados dizendo que estava sentindo falta desse nosso contato, dessas reflexões que nós fazemos com as nossas videopalestras. Mas sinceramente, os dias têm sido desafiadores para todos nós e também foram desafiadores para mim. O coronavírus, ele caiu no meio do nosso caminho e bagunçou os nossos projetos, os nossos hábitos, toda uma rotina estabelecida e um futuro breve que já estava sendo encaminhado. Bagunçou a vida de muita gente e a coisa não fica somente no sentido pessoal das mudanças e dos transtornos, mas também um olhar global e um olhar de sensibilidade social, é um olhar de solidariedade e de sentimento. São muitas as situações que este vírus provocou nas nossas vidas de modo geral, porque nenhum de nós é uma ilha. Nenhum de nós tem somente o próprio umbigo. Nós temos vínculos, amizades, parentescos, sentimentos que nos ligam a outras pessoas e muitas delas estão nesse momento em situações delicadas ou em áreas delicadas, enquanto todos, de modo geral, estamos sendo convocados a uma mudança que não tínhamos planejado. O que fazer então quando esta realidade ela está na nossa frente e ela nos pede uma resposta imediata? Esta semana nós escrevemos no blog, no site Repórter Nordeste, sobre a nossa indignação diante de explicações sobre a chegada desse vírus, prezando por um viés punitivista. Não estou com a disposição de citar nomes, apontar pessoas, porque, na verdade, o que nós questionamos são ideias, são mentalidades, são posicionamentos políticos. Como espírita, tenho encontrado muita gente em um certo clima de alvoroço, buscando uma explicação pelas vias do espiritismo sobre a chegada desse vírus, como se existisse uma profecia sendo cumprida. E tudo isso nos faz perceber o quanto existe uma massa de gente que se diz espírita com leitura pouca ou entendimento pequeno sobre o que escreveu Allan Kardec, como resultado das pesquisas que fez, que empreendeu, conversando com os espíritos. Allan Kardec nos deixou um legado que preza pelo exercício, o uso constante da racionalidade. Essa nossa inquietação em estar sempre a consultar um oráculo espírita ou espiritista para explicar os fenômenos que por vezes vão e voltam ao longo das existências terrenas, revela que ainda estamos caminhando lentamente na assunção desta racionalidade. Porque enquanto nós ainda estivermos alvoroçados para ouvir da boca de um médium, seja lá qual for, explicações espirituais para um momento como esse, significa que a nossa leitura ela ainda está pouca. Que a nossa compreensão acerca de tudo que foi revelado e o desafio que foi feito
ao entendimento do que somos e desse mundo onde nós ora estamos a viver, ainda é uma explicação incipiente que nos mantém de algum modo num patamar de credulidade cega. Não é uma postura arrogante, eu peço que não interprete dessa maneira, mas é preciso que nós, espíritas, façamos jus à ideia de estudiosos, de pesquisadores, de pessoas que buscam compreender a doutrina dos espíritos como um caminho de iluminação interior do pensamento, para que tenhamos mais posse de uma compreensão madura sobre as coisas que acontecem. Desse modo, nós refutamos a ideia de que o coronavírus seja uma punição de Deus e muito menos que seja um exercício de salvação dos seus amados filhos e filhas através do sofrimento. Nós compreendemos que a humanidade, ela passa por instantes de desafios mais pontuais que a obriga a rever conceitos. Nós não precisamos que Deus possa determinar uma punição, um sofrimento com um nível de letalidade como este para nos resgatar de nós mesmos. A doutrina espírita é evolutiva. As experiências humanas, ao longo das idas, das vindas, nos renascimentos que Deus nos permite experimentar, experienciar, os aprendizados se dão. Então, este é um momento de grande aprendizado. Este é um momento de rever posicionamentos, convicções, compreensões. É um momento, inclusive, de voltar a ler os livros bases da doutrina espírita. É um momento importante para conversar com aqueles que são afins, mesmo que seja através das redes, através de grupos, através do telefone, porque nós temos dúvidas em comuns, porque nós temos questionamentos em comum, mas principalmente porque nós temos em comum a necessidade de clareamento destas compreensões, tirando cada vez mais de perto de nós aquela característica romantizada, infantilizada de quem busca oráculos modernos para entender a vida e seus desafios pontuais. Em clima de quarentena, como muitos dos nossos amigos, conhecidos e até muitos desconhecidos estão, graças a Deus, em benefício da coletividade e de nós mesmos. Neste clima, também estou buscando, selecionando as coisas com as quais eu vou me ocupar. Porque eu também estou enfrentando, assim como muita gente, o desafio de reconfigurar hábitos. Hábitos que formam a nossa rotina, o nosso jeito comum e que muitas vezes nos automatizam. Nós já fazemos até sem pensar. Estamos desafiados e abra-se um parêntese e fique bem claro que eu não comungo com a ideia de que o coronavírus é um instrumento da vida para reaproximar a família, prendendo todo mundo em casa. Não, eu não concordo com nada disso. Eu compreendo a quarentena como uma colaboração com a política sanitária mesmo, uma coisa racional, uma coisa objetiva, limpa desses penduricalhos moralistas. Não coaduno com isso aí. Eu entendo a necessidade, por isso eu estou de quarentena. E por isso eu estou incentivando que as pessoas que podem ficar, que façam a quarentena. E estou junto com essa camada grande de gente enfrentando os desafios de reconfigurar mesmo os hábitos. Por quê?
Porque família não se reaproxima na obrigação de salvar a pele. Família é um conceito polimorfo que tem muitos tipos de alcances e de representatividades. Nada de cair nessa armadilha de ficar por aí dizendo que agora a família vai ficar unida porque está dentro de casa de quarentena. Não. O que une é respeito, é compreensão. Se não existir afinidade suficiente, que haja respeito suficiente para que as famílias possam se unir, sejam elas como forem, com as características que possam ter. Então, deste modo, e voltando para a reflexão sobre a mudança e os desafios que ela nos traz, a vida é proativa. E isso é um ponto que em muitos momentos pode nos ajudar. Lembrando que a vida ela tem um poder de cuidar de si mesma, sabe? Ela é feita para dar certo, para se regenerar, para se superar, para se renovar, para despontar com novos ares e novas propostas. Eu acredito muito na força da vida. E nós somos a vida em movimento, a vida está em nós somos a vida. Então, por mais desafiados que estejamos diante do tédio ou diante da rejeição ao limite material dos nossos lares, em nós existem possibilidades a serem desenvolvidas, descobertas e estimuladas de criatividade, de formas de convívio, mesmo que sejam convívios virtuais. E neste ponto, nós estamos parabenizando as pessoas que estão fazendo grupos para trocarem poemas, que estão combinando, enviarem áudios de incentivo umas para as outras. Nós podemos, de muitas formas, expressar e trocar energias uns com os outros. Que estes dias também sirvam para nos ensinar a desfrutar de bens que o ativismo do dia a dia veio nos tirando pouco a pouco, tipo beber água devagar, sentir o cheiro da nossa própria casa, nos permitir alguns instantes de silêncio e, se possível, fazer registros desta experiência. O que ela está fazendo com você, com a sua família, e tomar o cuidado também de não abrir demais estas experiências para qualquer pessoa. Mas para as pessoas com quem você tem relação de confiança, partilha, ouve também as experiências dela. Pode, e eu vou ficar muito grata se alguém me contactar para dar um feedback disso aí, dessa proposta, deste desafio amoroso. Existem muitas formas, mas já diziam os nossos ancestrais, com sua sabedoria empírica, que conselho é uma coisa fácil de se dar. Mas olha, neste caso, estamos todos no mesmo barco. E como a Terra ela não é plana, nós estamos aqui nesta mesma face do globo, vivendo este momento e esta experiência. Quando estivermos em uma outra circunstância, como será interessante rever o que nós estamos vivendo agora. Por isso, a validade do recurso do registro, do recurso da partilha, da troca e também da descoberta. No meu caso, que me considero uma pessoa extremamente privilegiada porque eu tenho contato com a natureza no meu próprio lar, eu tenho terra e planta para cuidar, regar, sujar as mãos e depois lavar bastante, né? Lavar as mãos bastante com sabão, com detergente, mas me dá o direito de tocar na natureza, de cuidar, de fazer a poda, de fazer a rega. Isso há muito tempo que funciona como uma terapia de resultados
muito positivos e comprovados por todas as pessoas que assim o fazem. Se você tem uma plantinha na sua casa, dá uma atenção a ela, olha para ela agora como uma companheira, cuida dela. A natureza se conecta também através destas pequenas e grandes possibilidades. E nós somos natureza. É muito importante aproveitar este momento cultivando a saúde mental, que será desafiada. Nós já somos desafiados neste quesito desde a campanha eleitoral de 2018. E depois, quando Bolsonaro assume a presidência do nosso país, nossa saúde mental é colocada contra a parede. E todo o percurso do governo de Bolsonaro serve para nos desafiar bastante a saúde, o bom humor, a criatividade e tudo mais. Mas agora nós precisamos ir além da sobrevivência a Bolsonaro. Nós precisamos sobreviver ao coronavírus e a nós mesmos, aos nossos hábitos de consumo, aos nossos hábitos de relações, de julgamento, as convicções, aquilo que nós elegemos como valores, o que é importante, o que não é. É tempo e é oportunidade de dar valor a coisas que antes nós nem percebíamos que existiam. É oportunidade de rever o nosso sistema de crenças, o nosso sistema de valoração. É importante perceber a nós mesmos como anda a nossa respiração, qual tem sido a resposta da nossa pele, do nosso organismo. Quem somos nós neste tumulto e neste turbilhão? Acima de tudo, perceber a importância de cada um no cuidado com o todo. Se não é necessário sair, ficar em casa e tentar significar este momento em casa para não cairmos em outras valas que também adoecem. É importante não seguirmos desorientados ao sabor das informações que apavoram. Mas é também fundamental nos apropriarmos da verdade, para não cairmos na condição de nos transformarmos em transportes para o vírus, chegando a pessoas que estão mais vulneráveis do que nós mesmos. É importante a informação, assimilar e filtrar para que não entremos em um momento de paranoia coletiva. Deste modo, há tanto a fazer e estamos separados fisicamente, mas tão juntos em necessidades que vale a pena continuarmos de mãos dadas, mesmo que seja no formato da virtualidade. Eu desejo que você tenha sucesso, porque o teu sucesso é o meu e é o sucesso da nossa humanidade. Você, meu irmão, minha irmã, espírito criado por Deus para dar certo, para ser feliz, para evoluir. Não deixa que esse momento tire o foco de quem você é, da importância que você tem para a vida e para um projeto da vida. Nós somos elos desta corrente cósmica e o nosso papel, onde quer que estejamos, não pode ser executado por nenhuma outra pessoa. Assim sendo, desejo de coração, vibrando para que você, que está agora em angústia, em medo, passando por situações de desassossego, que você acalme, que você mentalize a divindade que te criou e que se importa com você, com as suas escolhas, com as suas decisões,
com as tuas ações. Nós não estamos sós. Estamos desafiados e é um momento que pode nos trazer muitas situações de crescimento. Mas não estamos sós. Os nossos protetores continuam nos orientando, nos assistindo e vibrando para que passemos por esta prova sem perder as oportunidades de melhoramento. Deus, Pai misericordioso, continua com a sua misericórdia infinita, acolhendo, incentivando e fortalecendo a cada um de nós. Desafios, desde sempre os tivemos. Medos, quando vivemos sem eles. Insegurança fez parte de todos os processos pelos quais passamos até chegarmos a este aqui. Nós estamos preparados para viver o que for preciso. Usemos então a nossa inteligência e tudo o que nós já adquirimos em experiência para diminuir os impactos das dores e aumentar as possibilidades de vitória da vida. Que assim seja.